E em janeiro recordamos o Holocausto. Já há alguns anos que a Dora Santos Marques vem fazendo no mês de janeiro um projeto de leitura sobre o Holocausto. Este ano, como fez 76 anos do fim do Holocausto, a hashtag é All76. E eu nunca leio livros sobre esta temática, não gosto da temática, não gosto de livros que me façam sofrer. É assim, não sei tudo o que há para saber sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre os nazis e sobre o Holocausto, mas também não há muito que eu tenha curiosidade de saber mais. Por isso já há mais de 20 anos que eu não lia nenhum livro que se passasse mesmo durante o Holocausto ou que tivesse como tema principal o Holocausto. Este ano decidi participar porque fui assistir à apresentação de O Mágico de Auschwitz de José Rodrigues dos Santos, que aconteceu o ano passado na Sociedade Geográfica de Lisboa, e fiquei com interesse nesta história e neste livro. Eu só tinha lido um livro do José Rodrigues dos Santos, O Imortal, que gostei bastante, e fiquei com curiosidade na história, até porque durante a apresentação fizeram uma ligação de vídeo a um antigo, um judeu, um senhor, um velhinho, que vive nos Estados Unidos e que esteve em Auschwitz e sobre o qual muita desta história é contada. Por isso, o livro até é dedicado a ele, a Werner Reitsch, o meu amigo de Auschwitz. Por isso achei interessante e achei que fosse talvez o livro que me poderia fazer voltar a ler sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto. Fui para esta leitura sempre com um bocadinho com o coração apertado e com pouco à vontade. Houve algumas alturas em que fui lendo sempre aos pedacinhos e fui sempre respirando entre as leituras. Como eu já vos disse, é um tema que eu não me sinto muito confortável a ler sobre ele. Não gosto de livros e não gosto de livros sobre sofrimento, e o tema do Holocausto é um tema que se presta muito a isso. Por isso tem que ser, para eu gostar do livro, tem que ser um livro e uma história que me atraia e que esteja bem escrita, que é o que acontece com este livro. Gostei muito de conhecer O Mágico de Auschwitz, um livro que muita gente tem reticências pelo autor, por ser uma figura mediática, um jornalista da RTP1, também por ser um tema já muito batido, mas para mim, como eu disse, não leio quase nada sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre Auschwitz, por isso não tenho a pedalada que muitos leitores têm de ler sobre este tema. Sei que conheço bastantes leitores que gostam muito do tema e que leem o que aparece sobre o tema. Eu gostei bastante. Vamos então um bocadinho à história. Como já sabem, eu nunca revelo muito, mas é uma boa história. É escrita pelo autor com o seu cunho jornalístico, que me agrada também, em que ele explica as situações, clarifica alguns conceitos e alguns temas que estão ligados à história. Por isso é uma história que
há algumas partes que são explicativas, mas não são cansativas, pelo menos a mim não me chatearam e achei-as bastante interessantes. Vamos conhecer os campos de concentração de Auschwitz e de Birkenau por dentro e vistas dos dois lados, do lado dos prisioneiros e do lado dos guardas, dos militares que faziam parte das SS. Temos então dois personagens principais, dois planos de ação que vão ser intercalados. O mágico que é o Sr. Levin, e que é judeu. Quando começa a ver o partido nazi a crescer e muita coisa a acontecer, ele pega na sua mulher e no seu filho, na sua família, e refugia-se em Praga. E é aí que vamos apanhá-lo. Ele é mágico de profissão, dá espetáculos de magia, ele é o grande Nivelli, ele é judeu, por isso é ele que vai sofrer e que vai para Auschwitz como prisioneiro. Depois temos Francisco, um português que se vê metido nesta história também, que é um fugitivo do seu país. Ele fez qualquer coisa no país que o obrigou a fugir de Portugal e alistou-se na Legião Estrangeira, onde vai combater, primeiro vai combater pelos espanhóis, depois no cerco de Leningrado, e depois apaixona-se por uma russa e por causa dessa paixão vai também parar a Auschwitz, mas como polícia das SS. A história dos dois cruza-se em Auschwitz e este livro é o caminho que os dois percorrem até se chegarem a Auschwitz os dois. É uma história dura, bem contada, numa narrativa que se lê muito bem. As personagens são muito interessantes, convincentes. Este livro faz parte de um conjunto de 2 livros. A história é contada em 2 livros. Eu já estou a ler a segunda parte, a conclusão da história, que é o manuscrito de Birkenau. Birkenau é a parte, é o campo de concentração. Se Auschwitz era um campo de concentração e de trabalhos forçados, Birkenau era um campo de extermínio. Quem ia para Birkenau já sabia não, eles, o que é interessante é que muitos dos que estavam lá não sabiam porque é que estavam lá, a não ser que eram judeus, e não sabiam o que é que faziam aos judeus. Achei essa parte horrivelmente interessante. É um livro também que foca bastante a parte misticista, de religião, de esotérica. Daí também achei interessante o autor ter escolhido um mágico como personagem principal, e a personagem do Levin é uma personagem culta, ele sabe bastante e é-nos explicado pelo seu ponto de vista a parte da raça ariana. Tudo o que moveu para se chegar a estes campos de extermínio, onde se matava sem olhar a quem, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, toda a gente, só porque não faziam parte da raça que eles consideravam a raça pura. É uma coisa horrenda e faz-me pensar imenso. Daí este tema não ser um tema em que eu pegue muito, porque é um tema que me é difícil de compreender. Todo o tema, todo o nazismo e todo o tipo de discriminação é-me difícil de compreender. Por isso estar a ver filmes, então nem pensar, nem vejo nada mesmo.
Por isso, para mim, esta leitura foi uma leitura difícil, mas ao mesmo tempo, e talvez pelo seu aspecto jornalístico, uma leitura que se tornou muito interessante. Sei que a segunda parte, o segundo livro, o manuscrito de Birkenau, vai ser mais duro, mesmo neste, que eu acho que nem está muito hardcore. Eu às vezes nas descrições tinha que parar um bocadinho. Estou já preparado para o que vem aí, mas acho que o livro termina com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o fim dos campos de concentração, por isso, pelo menos, sei que o final é um bocadinho, alivia um bocadinho toda a atenção que o livro possa trazer. Mas gostei bastante do livro O Mágico de Auschwitz, por isso aconselho a todos o que gostam da temática e depois digam-me o que acharam. Como eu já disse, acho que está bem escrito, acho que retrata bem, deixando espaço para a imaginação, sem ser demasiado dramático, o que foi a terrível vivência que nem podemos imaginar. De quem esteve nos campos de concentração, nos campos de trabalho forçados e nos campos de extermínio. Acho que as visões feitas por dentro da história que estão bem, parecem-me a mim, bem descritas, e as personagens achei-as interessantes e que me levam a querer continuar a ler esta história. Este livro, só por curiosidade, este livro, O Mágico de Auschwitz, uma edição da Gradiva, foi o livro português mais vendido em 2020. Não sei já em quantas edições é que vão, mas José Rodrigues Santos é sempre um campeão de vendas, mas o livro mais vendido em 2020 em Portugal foi O Mágico de Auschwitz, mesmo apesar de todas as polémicas e todas as celeumas e todas as discussões que houve, que eu achei muitas delas disparatadas, mas pronto, aqui fica a minha opinião, é uma opinião simples sobre a leitura deste livro, sobre esta história que nos é contada, uma história interessante e que nos agarra e que nos leva a ler o livro até ao fim e querer saber mais o que é que se passa no segundo volume. Boas leituras e até à próxima!